Olá, extraordinários! Como é bom estar de volta aqui com vocês! Hoje nós estamos já estamos no 7º episódio desta primeira temporada, onde nós vamos trazer muito conteúdo, muita bagagem, muita experiência para você que está aí do outro lado, ter uma mudança de mentalidade para você viver o seu destino extraordinário. Hoje estou aqui com um convidado, o Wender Reis. Se você já nos acompanha desde o primeiro episódio, você já conhece o Wender Reis. Se você ainda não o conhece, então volta lá nos episódios anteriores que você vai saber quem ele é. Mas, para aqueles que estão chegando agora aqui conosco, o Wender Reis, ele é mentor, treinador de pessoas, profissional de alta performance, casado comigo, Laísa Tamay Reis, papai de Charlotte e Johanna Reis. E hoje ele vai trazer para vocês aqui um conteúdo, né, que a gente vê que é o foco, né, de todo profissional, de toda empresa, de todo empreendedor, que é ter resultado. O que eu preciso fazer, Laísa, Wender, para ter mais resultados naquilo que eu trabalho, naquilo que eu atuo, onde eu estou inserido. E resultado aqui, gente, a gente vai trazer para vocês não somente no âmbito financeiro, mas também no âmbito do desenvolvimento pessoal, como pessoa, como profissional, como pai, como mãe, como esposo, como filho, filha. Não é isso, Wender? Seja muito bem-vindo ao Além dos Limites. Muito bom dia, né? Muito boa tarde, muito boa noite, fazendo igual você, muito boa madrugada, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo. Além dos Limites Podcast, eu tô começando a gostar, porque, gente, que tanto conteúdo, hein? Já está no sétimo episódio. Gente, é muito conteúdo. E é isso, né? O que eu percebi? O Além dos Limites hoje está trazendo muitos conteúdos importantes, né? Diretos, objetivos, com resultados reais. Então, gratidão, né, Laísa, por você ter, né, trazer, idealizar, né, tudo. Até as cores foi ela, tá? Lá em casa, falar, já, quando você sabe, né, que foi tudo a mulher que fez aqui, já sabe como que é em casa, né? Mas, gente, gratidão, amor. Você realmente, né, caprichou aí no podcast, está dando muito resultado. É isso aí. A vida precisa realmente ser leve. A vida já bate dura demais. Então, nós vamos trazer conteúdos para vocês que vai trazer uma leveza e conhecimento, estratégia, para vocês sofrer menos. Tá? Que, vou falar para você, o rei sofreu. Wender, trazendo nessa questão que você trouxe aí, hoje a gente acompanha muito com esse crescimento, né, do digital, onde as pessoas buscam ter esse faturamento acima de 6 dígitos, 7 dígitos, acima de 1 milhão. A gente vê essa ânsia, essa ambição, essa voracidade no digital para atingir esse marco de 6, 7 dígitos. E você, né, já atingiu, né, esse marco. Você já teve não somente uma vez, mas diversas vezes, né, ao longo da sua trajetória profissional, esse faturamento acima aí de 6, 7 dígitos. E como foi para você conquistar, né, acima de ter esse faturamento acima de 1 milhão, onde quem está nos acompanhando hoje, né, pode estar tendo esse foco, esse sonho? Isso tudo começou lá em 2017, quando o Mário Gazin, que é o dono do Grupo Gazin, colocou o tal do Balinha em cima de uma mesa igual essa aqui, e começou todo mundo a bater palmas, e Balinha, eu lá atrás, né, recente-chegado na empresa, falei, quem que é esse cara? É o Balinha que bateu o primeiro 1 milhão de faturamento, né? 2017, eu falei, é? Então, beleza, é esse que eu vou mirar. E mirei no Balinha. Eu falei assim, quero ser o melhor que o Balinha. Por que Balinha é o nome dele? Porque ele dava balinha para as pessoas, para os clientes, né? Dava balinha. Eu falei, quero ser melhor que ele. Eu comecei a dar bis para meus clientes. Comprei bis, porque bis além de ser um pouco mais caro que balinha, é chocolate, é mais bonitinho. Então, eu queria ser melhor que ele. Falei, não, se ele entrega balinha, eu vou entregar bis. E eu vou falar para vocês, essa mudança de mentalidade, de você servir bem os seus clientes, atender bem, os clientes sempre te traz
é o universo, né? Você joga energia positiva, a energia volta. E os clientes começaram sempre me elogiar e falar bem de mim. E, não, você precisa crescer, você vai ser gerente, você vai ser isso, vai ser... Isso vai trazendo mentalidades novas. E foi aonde que, né, eu consegui atingir um faturamento de 1 milhão, né, com um processo de buscar muito conhecimento, estratégia, trabalho. Né? Hoje a gente fatura, né, muito mais do que 1 milhão, porém no estratégico. Antigamente foi mais na raça, né? No braço. Então, na força. Né? Hoje a gente trabalha com estratégia, com inteligência. Né? Então, é totalmente diferente. Mas a gente continua fazendo a mesma coisa, que é o quê? Servindo bem nossos clientes, atendendo bem, entregando. Eles pedem X, a gente entrega o X, o Y, o I, o H, entendeu? É o nosso objetivo. Nessa vida eu falo assim que não tem replay. Então vamos dar o melhor hoje. Agora. Sim. E você trouxe um ponto muito importante, que é a questão do atendimento com o outro, né? Com o cliente, com o seu paciente, né? No ramo onde você está, com o seu aluno, onde você está atuando, trabalhando, porque é uma energia. Isso retorna para você. Mas essa questão, Wender, como a gente trouxe aqui, de atingir esse faturamento acima de 1 milhão, né? Ninguém consegue um resultado desse se não tiver alguém que já chegou lá, né? Nós sabemos, se você quer ter um faturamento de 1 milhão, você tem que aprender com quem fez 1 milhão, certo? E para você ter conseguido esse faturamento, onde você buscou conhecimento ou quem foi o seu mentor que te ajudou a chegar a esse faturamento? Esse faturamento, né? Todos que querem crescer, que querem ir para o próximo nível, sempre vão ter alguém para mirar, alguém para inspirar. E foi foi o Mário Gazin, que eu li o livro dele, e o livro dele fala muito de atitude, né? Ele não tinha muito conhecimento, não tinha muita estratégia, mas ele tinha muita atitude. É um cara que colocava a mão na massa. Eu falei, peraí, eu, na época, né, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, não tinha a estratégia que eu tenho hoje. A única coisa que eu tinha era atitude. Eu falei, vou agir com atitude. E foquei nessa habilidade da atitude. Pensou, meditou, sonhou, executa, faça. E deu certo, e comecei a ter muitos resultados, né? Então, um dos mentores foi o Mário Gazin, um dos outros mentores também foi o Marcos Giomo, que é um dos líderes que teve muita paciência comigo dentro da loja, porque hoje, se eu sou difícil, Laís, imagina lá atrás. Imagina lá atrás, misericórdia, meu Deus, hoje eu reconheço. Mas gratidão, Marcos Giomo, é um cara muita paciência comigo, um líder, né? A gente sabe os líderes que teve, né? Teve vários líderes, mas os líderes que realmente faz diferença na sua vida é aquele que não desiste de você. E o Marcos foi esse, não desistiu de mim. E com outros líderes também. E, gente, aqui no Além dos Limites, nós não temos esse ciúme, né, de divulgar o profissional, a empresa. E você frisa muito, né, Wender? O grupo Gazin fez parte da sua trajetória profissional, da sua vida. E realmente o Mário Gazin, hoje, ele é realmente um exemplo, né, na nação brasileira, né, como tantos outros que a gente tem, né? Luciano Heng, da Havan, tem da Magazine Luiza, a Maria Helena. A Maria Helena. Então, tem tantos, né, outros grandes empresários que têm um grande impacto na geração de renda, emprego na nação. E o Grupo Gazin, você deve conhecer sim, porque o Grupo Gazin é muito forte, principalmente na questão de colchões. Então, se você olhar lá o seu colchão, provavelmente vai ser do Grupo Gazin. E quando você esteve, né, atuando dentro, né, do Grupo Gazin, você, como líder, como foi a sua liderança com os colaboradores, colegas? Como foi ser um líder dentro deste grupo, desta empresa, onde você conseguiu esse marco de faturamento de 1 milhão de reais? O faturamento, né, foi fora da loja, foi quando eu montei, né, esse escritório na frente com a Gazin. Na época tinha 53 anos, eu 1 ano e meio fui para líder, com 3 anos eu montei um escritório na frente da Gazin. Abusado, né? Ousado, na verdade, né? Graças a Deus. Então, ser líder na época, com vários profissionais que tinham 10 anos lá dentro, e você ser líder na área de cartas de crédito porque você destacou, gente, foi um desafio, né? Mas eu queria esse desafio, porque todo desafio leva você para o próximo nível, você aprende. Mas uma coisa eu vou falar para você,
Chegou antes disso, né? Eu ia ser mandado embora. Por quê? Porque eu tinha uma competência que eu não sabia que era uma competência, que por isso que eu agradeço muito, né? O líder, o Marcos, porque ele identificou, pediu para mim identificar. Né? Porque ele também talvez não conseguiu identificar, mas ele pediu para mim e teve paciência, pediu ajuda do RH, da matriz. Falou assim, Wender, vou te dar 30 dias, né? Você não consegue, a equipe não consegue te aceitar. Gente, eu vou te dar 30 dias, estuda, vê o que tá precisando. Gente do céu, foi aí que eu comecei, fui lá na zeladora, perguntei para ela, o que eu preciso melhorar? Daí ela falou assim, Wendy, de vez em quando você entra na cozinha, você deixa pão aí sujo. De vez em quando você vem aqui, deixa isso aqui. Aí fui no outro vendedor. Wendy, você precisa trabalhar isso. Que dia você entrou na frente do meu cliente? E começou a pedir informação de todo mundo. Todos os vendedores, todas as pessoas, eu pedi, o que eu preciso melhorar? Gente, isso é um tapa no rosto. Você não tem noção, isso dói. Mas eu tive que fazer. Por quê? Porque eu estava dentro das melhores das empresas do país e uma das empresas que estava pagando, que mais pagava, né? Que mais paga e uma grande oportunidade porque eu aprendia muito lá. E o gerente tinha paciência comigo. E foi aí que eu pedi essa opinião. Aí procurei, né? Estudar. A minha habilidade de relacionamento. Eu tinha essa dificuldade. E até hoje, né, nós estamos desenvolvendo, trabalhando. Então, cada um precisa desenvolver algumas habilidades que não sabe que nem existe. E eu não sabia. Então, na verdade, né, sempre fui muito sozinho. Então, é algo que, né, também, do outro lado, precisa ser desenvolvido e trabalhado. Mas, para mim ser líder, né, eu precisei trabalhar muito isso. Esse foi um dos meus grandes desafios. É um desafio, né? Ali quem atua no varejo, né? Tem esse termo que é o chão de loja, está ali no chão de loja. Então foi uma dificuldade que você teve, né, com seus colegas de trabalho ali, né, no chão de loja, essa questão de relacionamento. Olha a importância de nós buscarmos formação, conhecimento, ter um mentor, alguém que vai te direcionar para onde você quer alcançar, quer chegar. E por quê? Porque o meu foco era resultado. Até hoje, foco meu é resultado. Resultado, você me conhece. Fala, resultado. Então, tem que ter resultado? Sim, mas hoje eu estou trabalhando o quê? O resultado de uma forma leve, resultado de uma forma suave, de uma forma estratégica, resultado, mas tendo uma boa energia, um bom relacionamento. Você viu? Tanto que eu tive que evoluir e crescer. Mas é sobre isso. Desenvolver a habilidade e competência realmente dói, mas depois o resultado é maior. E algo muito importante, puxando já esse gancho aí de competências e habilidade, né, que você frisou aqui, quais são as estratégias que você utilizou, né? Porque o pessoal que está ali do outro lado, que está nos acompanhando, os nossos extraordinários, eles querem saber, e aí, Reis, qual foi a estratégia, né, que você utilizou para conseguir esse faturamento acima de R$1 milhão? Esse faturamento, né, que eu fiz? Dentro do grupo Gazin, né, eu foquei em resultado. Falei, quem que é o pitbull lá em vendas? Era o fulano, né? Era o outro, era o ciclano. Aí eu peguei e falei, vou focar em carta de crédito, que ninguém tava focando. Aí comecei, levei a loja, né, dava 70 mil, levantei a loja para 600 mil de venda na época, né? Depois montei meu escritório e bati 1 milhão. Por eu bater esse resultado, 1 milhão de faturamento, eu queria me destacar a nível nacional. Né? Então, dentro da empresa eu cheguei ao top 20, depois o top 12, depois o top 2. Aí depois eu fui o primeiro profissional a bater 1 milhão de faturamento no estado do Mato Grosso, dentro do grupo. Qual foi a minha estratégia? Ajudar, servir. Comecei a entregar muito resultado para os meus clientes. Se eu gosto de resultado, porque eu gosto de entregar resultado para os meus clientes. Comecei a entregar moto, carro, casa e fazer vídeos, né? E postar nas redes sociais. Aí começou a fazer meu nome na cidade. E isso levantei uma bandeira. Não existia isso dentro da Gazin na época. Coloquei moto, carro, né, na frente. Depois que eu montei meu escritório, coloquei na frente do escritório. Fiz parceria com outras empresas, né, empresas grandes. E também, aí fiz carreata, soltei fogos. Aí fiz maior piseiro na cidade lá e a gente conseguiu, né, ter um resultado extraordinário, graças a Deus. Gente, olha só que interessante. Alguns pontos de estratégia que ele nos trouxe aqui, né? Ele focou em um produto e um produto que pagava mais. Então, às vezes, você que é o profissional, que está aí, o pessoal do varejo, do shopping, no famoso chão de loja,
foque em um produto que vai te trazer um ganho maior. E tenha domínio, né? Porque se você conseguiu esse faturamento acima de 1 milhão, você tinha domínio e conhecimento do produto. Você conhecia o produto, você conhecia as objeções que os clientes iriam apresentar referente ao produto. Então, gente, uma estratégia aqui, anota aí nos comentários, frise, escolha um produto que você vai ter um ganho maior. E conheça o produto, tenha domínio, segurança do produto. Isso é uma mentalidade, tá, nobre. Por quê? Porque geralmente, se você está dentro do chão de loja, você tem a meta de bater venda de liquidificador, sofá, vou trazer algo aqui real, tá, pessoal? Eu falei assim, eu vender liquidificador, ganhar R$2, R$3? Eu não, vou botar em cartão de crédito, 500, né? Comecei a entregar casa, comecei a entregar moto, carro. Né? Então, aí vai da estratégia do profissional. Então, se eu queria crescer financeiramente, eu focava em produtos que não pagava mais, claro. E aí, outro ponto, né, que você trouxe aqui de estratégia, você promoveu, né, o produto. De que forma? Colocando moto em frente da loja, colocando carro, fazendo carreata, divulgação. E divulgação, gente, hoje não fique limitado somente ao tráfego pago. Né? Eu vou fazer tráfego pago no YouTube, no Instagram, no Facebook. Olha só a estratégia que o Wender trouxe aqui. Uma forma de divulgação. Ele colocou carro, ele colocou moto, ele fez até carreata na cidade, soltou fogos. Isso é uma forma o quê? De divulgação. Porque às vezes a gente fica muito limitado ao digital, ao tráfego, né? Mas tem essas outras formas, essas outras estratégias de divulgação. Wender, e toda essa estratégia, todo esse faturamento que você teve, ele também te trouxe bônus, né? Ele também te trouxe algumas recompensas, algumas conquistas que você conseguiu através, né, desse faturamento. Compartilha com a gente quais foram. Muitas conquistas, né? Um dia eu comprei a Z800, né? Que é a minha moto, e eu tive que vender. Era um sonho meu, mas eu tive que vender meu sonho. Por quê? Quase se matei. É uma moto que é muito potente, né? 4 cilindros, então eu não andava sempre acima de 200 km por hora. E um dia, essas motos me trouxe também uma habilidade de desenvolver, de ter visão. Essas motos não podem ter uma visão curta, você tem que ter uma visão longa, médio e de longa, né, distância. E aí eu, olhando de longe, vi um carro podando uma carreta e tinha outra carreta na frente. E aí o que eu fiz? Né, falei assim, rapaz, vai dar tempo, que o carro vai podar a segunda carreta e vai dar tempo, né, que eu vou podar as duas carretas e o carro e passo na frente da carreta, dá tempo. O carro não freou. O carro freou as 4 rodas ali, porque não ia dar tempo de passar outra carreta. E se eu batesse atrás do carro, era PT. Se eu jogar a moto acima de 250 km por hora para fora, é PT. E o que eu fiz? Foi Deus ali, foi milagre. Eu peguei e passei a carreta, o carro aqui, passei numa beiradinha assim, de uns 80 centímetros. E aí tive que acelerar. Por quê? Porque na minha mente veio, Fê, qual que é a solução agora? A única solução que eu tinha era acelerar, porque a moto tinha potência. Então eu podei as 2 carretas e só deu tempo de entrar na frente da carreta. Assim, entrei e passou outra carreta que tava vindo. Gente do céu, ó, até arrepio. Todo dia que eu falo, eu arrepio. Porque Jesus me levou lá, vi ele bem bonitinho, falou assim, volta meu filho, volta. Vendi a moto, vendi o meu sonho. Então essa foi uma das conquistas, né? Tem muitas outras, mas essa foi uma que era um sonho de criança. Eu tive que vender porque jovem, né? Novo, 26 anos, então quer sentir adrenalina e é a moto de alta cilindrada, chega a esquentar o sangue. É muito gostoso andar de 250 km por hora. Mas aí que eu tô falando, né? Jovem é doido. E algo que você trouxe aqui, né, nesse testemunho, né, desse episódio que você vivenciou, é Deus, né? Você trouxe Deus, você trouxe fé. E algo, né, que você frisou aqui, Jesus Cristo. Hoje, Wender, o que você pode compartilhar conosco, né, para os extraordinários que nos acompanham aqui, em relação a isso? Ter fé em Deus, ter fé em Jesus Cristo, na pessoa, no Criador. Não trazendo, né, religiosidade, mas eu sempre fui, né, nasci debaixo de banco de igreja, né, da CCB, e uma coisa que eu aprendo muito, né, dentro da CCB é fé, é você ter uma energia lá em cima, é espiritualidade, tá? Você conexão com Deus,
né? Independente da sua religião. Você precisa estar em um ambiente que te traz energia espiritual lá em cima. Porque eu vejo, da onde que eu saí, que morava debaixo de uma caixa d'água, né? Que morei em papelão, morei dentro de construção, para hoje ter o resultado que eu tenho hoje é fé. Fé. Né? Porque as habilidades, competências, eu venho desenvolvendo muito tempo atrás, mas demora. Mas para você ter um resultado rápido, né, como nós tivemos, como eu tive, é fé. É fé, é a benção de Deus, é prosperidade. Então, se você é um profissional de vendas, eu trabalho muito nas minhas mentorias, treinamento. Fé. Fé, energia. Por quê? Mesmo que a pessoa é ateu, é da Umbanda, é energia. Para ciência, eu te chamo energia, um treinamento. Mas se você é cristão, é fé. Uau! Gente, estamos chegando ao fim já. Como passa rápido, né? A gente vai conversando e o tempo voa. Estamos chegando ao fim de mais um episódio incrível. Hoje foi como ter resultado, como ter o faturamento acima de 6, 7 dígitos com estratégias, não ficando somente limitados às estratégias que já conhecemos, mas sempre buscar outras formas. Wender, para a gente finalizar aqui, a sua mensagem de encerramento para os nossos extraordinários. A mensagem que eu deixo para você, busque conhecimento, tá? Estratégia, porque... né, mesmo eu buscando, né, mais de 12 formações internacionais de desenvolvimento humano, eu vejo o quanto que eu preciso evoluir. Eu vejo o quanto que eu preciso melhorar. E mesmo assim é você. Se você quer realmente crescer, se você quer realmente ir para o próximo nível, tenha fé. Porque a fé é uma palavra pequena, mas ela tem um grande efeito. Claro, as habilidades e competências, depois do conhecimento, vai te ajudar muito também. Bora, pra cima. Uau, gente! Então, extraordinários, é isso. O episódio de hoje, você que tem o sonho objetivo aí no seu trabalho, com o produto e serviço que você faz, de buscar acima aí de 6, 7 dígitos, anota aqui nos comentários as estratégias que você pegou desse episódio, que você vai colocar aí na prática, porque o seu comentário ajuda ao outro que vai ler. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Além dos Limites Podcast no Instagram, @além-dos-limites-podcast.oficial. Extraordinários, lembre-se que as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Nos vemos nos próximos episódios.